Nico de la Cruz de saída do Flamengo. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre julgamento de Bruno Henrique e também milhões entrando nos cofres do Flamengo. É isso mesmo, o Flamengo faturando aí milhões nessa próxima janela de transferências que começa agora no mês de janeiro. Vou falar sobre isso e vou falar também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que foi excelente para o Flamengo. Mas antes de começar esse vídeo, eu convido você, meu amigo rubro-negro, você, minha amiga rubro-negra, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like bacana, aciona o sininho das notificações em todos, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. E não se esqueça de deixar o seu like aí, seu like é muito importante. A hora que você for comentar aí, você arrasta pro lado e hype o vídeo, tá? Galera, hoje eu tô no estúdio improvisado aqui, tá? Não tô no meu estúdio, estou aí fazendo aí esse vídeo hoje improvisando aqui. Mas espero que vocês gostem do conteúdo, tá? A gente tem muito aí para falar sobre o Campeonato Brasileiro, principalmente, que é o foco, né? Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro já de cara, né? Porque ontem, gente, foi a rodada dos sonhos para o Flamengo. Se na quarta-feira foi a rodada favorável ao Palmeiras, dessa vez a rodada foi favorável ao Flamengo, né? Isso porque o Flamengo ganhou, o Cruzeiro empatou, o Palmeiras perdeu e com isso o Flamengo igualou o time paulista no número de pontos. O Flamengo só fica atrás do Palmeiras agora no saldo de vitórias, né? No critério de desempates, o Palmeiras tem uma vitória a mais que o Flamengo. O Palmeiras tem 21 vitórias, o Flamengo tem 20. Mas no próximo sábado teremos o jogo remarcado da 11ª rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo, Sport, Santos e Palmeiras. Então pode ser que o Flamengo ganhe do Sport lá no Recife e o Palmeiras perca para o Santos na Vila Belmiro. O Palmeiras vai muito desfalcado para enfrentar o Santos e o Flamengo também tem seus desfalques, mas o Flamengo é muito mais time que o Sport, né? Vamos concordar, o Sport que já está virtualmente rebaixado, então o Flamengo vai enfrentar o Sport aí visando o topo da tabela. Se o Palmeiras empata com o Santos e o Flamengo ganha do Sport, o Flamengo ultrapassa o Palmeiras no número de pontos e no critério de desempates, né? Que seria o Flamengo empataria com o Palmeiras em número de vitórias, 21 a 21, mas o Flamengo tem um confronto direto a seu favor e o saldo de gols. Então, o Flamengo está a uma vitória da liderança do Campeonato Brasileiro, tá, gente? Jogo muito importante ontem. O Flamengo começou ali, abriu 1-0 com o Léo Pereira, depois fez 2-0 com o Jorge Carrascal, perdeu um pênalti com a Arrascaeta, né? Depois o Bruno Henrique fez o terceiro gol, e aí o torcedor, nós torcedores, ficamos até calmos, pensamos, pô, o jogo já está liquidado, né? Agora é só esperar o fim do jogo. Que nada, gente. O Santos, em 2 minutos, o Santos fez 2 gols. Fez um gol aos 43 e um gol aos 45. Quase que a vaca vai pro brejo. E a sorte que o time do Santos, ele não é tão qualificado, tá? Mas as peças que o Juan Pablo Vojvoda colocou ali, mexeu, né, no seu time ali, colocou o Robinho Júnior, o Benjamin Roleiser, jogadores aí, o Tassiano, o Lautaro Dias, jogadores que deram certo aí, por pouco o Santos não empata o jogo dentro do Maracanã. Do outro lado, o Palmeiras perdeu para o Mirassol por 2-1, resultado muito bom para o Flamengo, com um gol meio polêmico, né? Sempre que tem um jogo do Palmeiras tem que ter um gol polêmico. O jogador do Palmeiras, o Flaco Lopes, ele fez uma carga em cima do goleiro. Eu, particularmente, vendo o lance, não sei se é lance de falta, mas eu, olhando o lance assim, parece que o Flaco, ele empurra o goleiro, o juiz não marcou falta, um lance bem parecido com o Carlos Miguel, né? Mas o Vitor Roque fez um golaço, com certeza aí vai ser o gol da rodada, né? Um gol de bicicleta, de bike, foi um golaço de bicicleta, mas o time do Mirassol fez o segundo gol e daí liquidou a fatura. Bom para nós, porque o Flamengo segue aí junto com o Palmeiras com 68 pontos. Vou trazer a classificação para vocês, está aqui do lado. Palmeiras líder, 68 pontos. Flamengo vice-líder, 68 pontos. Cruzeiro, terceiro colocado, 64 pontos. Mirassol, quarto colocado, 59 pontos. Bahia, quinto colocado, 53 pontos. Botafogo, sexto colocado, 52.
e o Fluminense, que é o sétimo colocado, tem 51 pontos. Em oitavo lugar vem o São Paulo com 45, em nono vem o Atlético Mineiro com 43, Vasco da Gama é o décimo com 42, mesma pontuação do Red Bull Bragantino com 42, é o décimo primeiro. O Ceará é o 12º com 42, o Corinthians é o 13º com 42, o Grêmio é o 14º com 40, o Internacional é o 15º com 37, o Vitória é o 16º, Vitória que abre aí é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 35 pontos, em 17º vem o Santos com 33 pontos, o Juventude ganhou, foi a 32, e o Fortaleza empatou, foi a 30. O Sport Recife virtual rebaixado tem 17 pontos, ou seja, a diferença do Vitória para o Fortaleza é de apenas 5 pontos aí. Então, meu amigo, a briga por rebaixamento está cada vez acirrada, tá? E esperamos que o próximo jogo o Flamengo consiga ganhar do time do Sport e o Santos ganhe do time do Palmeiras. Aí o Flamengo ultrapassa o Palmeiras e a gente fica bonitinho aí na reta final do campeonato, né? Bem, vamos falar agora sobre Nico de la Cruz. Isso porque houve muitos boatos aí de uma possível saída de Nicolas de la Cruz, saindo do Flamengo, indo para o River Plate. Nos noticiários aí publicaram a saída de la Cruz. Gente, não há indicações de que Nicolas de la Cruz ele deixe o Flamengo, tá? Pelo contrário, recentemente ele priorizou aí o clube e não se apresentou à seleção uruguaia para se recuperar e focar na reta final da temporada. Rumores recentes sobre a possível saída para o River Plate não foram confirmados e o Flamengo manteve para os próximos jogos, tá? O De La Cruz, ele prioriza o Flamengo, tá? Ele pediu para a seleção do Uruguai não convocar, pediu liberação aí, e o Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai, concedeu o pedido do atleta, ou seja, ele pediu aí, ele quer focar no Flamengo, e o jogador tem aí se recuperado de problemas no joelho, né? E está focado em voltar a jogar em alto nível, ou seja, isso seria tão bom para o Flamengo quanto para a seleção do Uruguai, né? O boatos da saída, aí, embora calculem boatos, né, sobre uma possível negociação com o River Plate, não há informações confirmadas para a saída do jogador, tá? O De La Cruz aí está à disposição do Flamengo e continua nos planos da equipe para a reta final da temporada, tá? Ele pode até sair no começo do ano, sim, pode, mas agora não tem nada concretizado, não chegou nenhuma proposta e devem chegar propostas pelo De La Cruz. Com certeza vai chegar aí no começo do ano, nessa próxima janela, mas o Flamengo já falou que não abre mão da multa rescisória do jogador, tá? Então, quem quiser comprar o De La Cruz vai ter que pagar a multa rescisória. Agora vamos falar sobre Bruno Henrique. O caso do Bruno Henrique aí, hoje é o último, né, hoje é o julgamento do Bruno Henrique. O atacante pode ter feito ontem o seu último jogo com a camisa do Flamengo, o seu último gol com a camisa do Flamengo, isso porque se for condenado, se for banido mesmo do futebol, o Bruno Henrique não vai atuar mais pelo Flamengo, né? O jogador fez o seu último gol ontem, né? Foi um gol importante, foi o gol da vitória, e hoje ele vai ser julgado, tá? O atacante será julgado aí hoje pelo pleno do STJD, após ter sido condenado aí por 12 jogos de suspensão e multa de R$60 mil por manipulação de apostas. Ele é acusado de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores, incluindo o seu irmão. Então, o julgamento do Bruno Henrique, ele está marcado para hoje, tá? Então, o jogador vai ser julgado e, com certeza, o Bruno Henrique está jogando aí sob efeito suspensivo, né? E caso ele seja condenado, gente, ele pode até ser banido do futebol. O julgamento vai ser às 10 horas da manhã, horário de Brasília, né? No Rio de Janeiro, na sede do STJD. Então, o jogador vai ser julgado aí. Esperamos que ele seja absolvido, mas essa questão aí, gente, é uma questão extra-campo ali, né? Que, cara, essas casas de apostas aí é muito complicado, né? Então, o Bruno Henrique, ele pode pegar aí suspensão, pode perder o restante da temporada, até porque ele está jogando com efeito suspensivo, a gente sabe disso. Então, o jogador vai ser julgado. Mas eu quero saber o comentário de vocês aí, o que vocês acham? O Bruno Henrique vai ser absolvido ou não? Deixa aí embaixo nos comentários. Bem, vamos
falar do próximo assunto, para fechar o vídeo, vamos falar sobre João Gomes, isso mesmo. João Gomes pode render milhões para o Flamengo. Isso porque é basicamente o seguinte, o que está acontecendo. O Manchester United, ele pode não renovar o contrato do Casemiro, o Casemiro pode sair do United, né? O contrato do Casemiro está vencendo, acabando o contrato, encerrando o contrato dele com o United. E o time inglês, ele está à procura de um volante aí no mercado para substituir o Casemiro, que é peça fundamental ali do técnico do Manchester United. Eu até esqueci o nome do técnico do Manchester United, mas tô com o nome dele da cabeça aqui, esqueci, tá, gente? Mas o time é Ruben Amorim, tá? Ruben Amorim, que é o técnico do time do Manchester. Então o Manchester, vendo aí que pode perder o Casemiro, não pode renovar com o atleta, ele está de olho no João Gomes. Está disposto a pagar pelo João Gomes 50 milhões de euros ao time do Wolverhampton. Lembrando que se caso o Wolverhampton aceite a proposta e venda o João Gomes, o Flamengo tem direito a 14% na negociação. 10% em uma possível venda, que o Flamengo já tem, mais 4%, que é do mecanismo de solidariedade. O time formador tem direito a 4%, então o time pode pegar aí uma bolada de mais ou menos 40 milhões de reais. João Gomes pode render 40 milhões de reais. Uma negociação aí que se arrastando aí para ter um final feliz aí no começo da janela de transferência. O Manchester ainda não oficializou uma proposta, mas a proposta vai chegar, segundo informações aí. Então, podemos ter o João Gomes mudando de clube aí, jogando num gigante da Europa, que é o Manchester United, tá? Dito isso, eu vou ficando por aqui. Deixe seu comentário aí embaixo, é muito importante. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.